Sejam todos bem-vindos a mais um A Alma do Negócio, esse programa que é feito com tanto amor, tanto carinho para você que é empreendedor, para você que é líder, ou para você que é ser humano e quer ser um ser humano ainda melhor, quer fazer uma transição de carreira, enfim, assumir seu papel nesse mundinho de meu Deus. Eu sou o Leandro Campos, esse aqui é meu irmãozinho. Eu sou o Léo Campos, parceiro grudado do meu irmão conectado aqui, do né, conectado, a gente não se larga e não vai se largar porque a gente tem uma missão nessa vida. Uma missão. Que é levar essa humanização para o humano. Caraca, hein? Que difícil, né? Por que a gente se distanciou tanto, né? Se você estiver assistindo esse conteúdo agora, já liga para aquele seu amigo, aquele empresário, aquele empreendedor, já manda um WhatsApp, fala, se conecta aqui com esses caras, porque eles sempre têm... A gente não tem muita coisa boa para falar, mas para entrevistar, os caras que vêm aqui, vou falar para vocês, viu? Vem trazer um pouquinho mais de luz aí para todos nós sermos pessoas melhores e melhores líderes e empresários. E o universo é especial, né? É. Ele vai trazendo pra gente quem precisa trazer no momento certo, na hora certa. Numa sincronicidade absurda. Mate, você está preparado? Para quem não conhece o Mate, ele é o nosso anjo da guarda que opera todos esses equipamentos, nos auxiliando a levar esse conteúdo para vocês. Sem mais delongas, vou falar do nosso convidado, que eu até brinquei com ele aqui, que tem nome de imperador, cara. Eu vou ler. Pedro Henrique Martins Rodrigues Maria. Pedro, gratidão pela sua presença aqui, viu? Já participou de algum podcast, não? Primeira vez, e a gratidão é minha, porque a finalidade de vocês é muito bonita. E sempre que eu achar algo assim, eu tiver, eu quero participar. E é uma honra estar aqui com vocês. Ah, tamo junto, tamo junto. E a gente, como é que fala? A gente fica apegado às pessoas do bem, né? A gente gruda. É tudo irmão agora, não tem como. Ó, a gente tinha pedido pro Pedro, eu vou falar quem é o Pedro, calma. A gente tinha pedido pro Pedro mandar um pouquinho do descritivo da jornada dele, um resumão, porque tem muita experiência. Eu vou ler algumas palavras que foram as que tocaram o meu coração. Vocês vão entender por que ele tinha que estar aqui hoje, tá? Andou e percorreu vários caminhos, ele escreveu. Chegou em Indaiatuba apenas com a vontade e a certeza de que sempre tudo está certo e que vivendo o presente sempre teremos um futuro melhor. Acredita que nunca somos, sempre estamos. E que podemos sempre mudar e fazer amanhã algo completamente diferente do que estávamos fazendo ontem. E ainda que podemos estar tudo o que queremos e aquilo que a gente se propõe. Ô Mate, você entendeu? Você entendeu a profundidade disso? Eu vou dar um pulo porque é muita coisa. É demais aqui. A gente vai falar, eu quero que vocês escutem da boca dele, tá? Ele hoje é um dos proprietários do Espaço Pela Vida. Não, era, né? Esse era o que você era, né? Que realizava lá também, ministrava os cursos de autoconhecimento, né, Pedro? Isso. Você vai contar pra gente. Hoje ele é idealizador do empreendimento Világio Pela Vida, o primeiro condomínio transgeracional do Brasil. Mano, e aí ele termina como? Eu vou falar pra vocês. Amanhã, ainda não sei. Mas hoje ele sabe que ele é isso, né? Com certeza. Pedro do céu, que emoção. Me conta. Dá um panorama geral de onde você vem, por onde você passou para você estar onde você está hoje. Eu venho do planeta Terra, né? E como eu já falei ali, a gente teve vários caminhos, várias jornadas aí, e eu não me prendo muito ao que eu sou, né? Então a gente está sempre fazendo alguma coisa, a gente nunca né? A gente sempre está fazendo alguma coisa. E eu estive fazendo veterinário, eu fui um veterinário, eu fui um professor de faculdade, eu fui um dono de hospital veterinário, né? Sou um pai de família hoje, né? Casado. E hoje a gente está nesse empreendimento, né? Que foi um sonho, né? Não é um condomínio, foi um projeto que a gente fez, chama Projeto Pela Vida. Que desse projeto nasceu a ideia de um condomínio que nasceu em volta desse projeto, né? Um projeto de muita amorosidade e de autoconhecimento, que para mim é a base de tudo, né? Inclusive da nossa vida, né? É o nosso caminho, né? Que legal. Ô Mate, você mandou pro Mate alguns links, depois eu queria que ele entrasse, senão eu já vou providenciar isso aqui. Pode providenciar. Vai tocando aí, Mate, eu vou mandar para você uns links aí pra gente abrir, pra vocês conhecerem Pedro, o empreendimento. Cara, como você conseguiu trazer duas coisas que aparentemente as pessoas não correlacionam, que é o autoconhecimento
e uma parte, digamos assim, dessa engenharia de construção de condomínio, de habitação. Como você linkou essas duas coisas? Que eu estava falando com vocês aqui um pouquinho antes, é o seguinte, a gente primeiro tem que se centrar no próprio ser. A gente se centrando no próprio ser, no nosso eu, a gente consegue entrar no nosso propósito de vida, né? Entrando nesse propósito de vida, as coisas começam a acontecer assim meio que por sincronicidade, né? Sem perder sempre esse caminho de busca de autoconhecimento, de evolução interior. E como aconteceu? Aconteceu que a gente veio nesses momentos de introspecção, né? Veio esse sonho de criar um local onde as pessoas têm esse autoconhecimento, essa busca interior. E eu sempre falo assim o seguinte, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é esse autoconhecimento e essa busca interior. E nunca se esquecer de quem ela é. A partir do momento que a pessoa não se esquece de quem ela é e tem esse autoconhecimento de quem ela é e dessa busca primordial que é a nossa missão nessa terra, tudo o que ela fizer, tudo, exatamente tudo, está correto. Tudo tem sentido e tudo tem significado. E tudo vai dar certo, é impossível não dar certo, né? Quando você está fazendo aquilo que você veio com o seu propósito, as coisas começam a acontecer, começam a vir, começam a fluir e aí junto com isso a gente chama vem o dinheiro, vem a satisfação dos nossos desejos, vem os bens materiais, mas nunca perdendo o foco, né? Que nós conversamos dessa busca interior, que é o principal, nunca deixando os enfeites da busca se tornarem a busca. Aí é onde o ser humano se perde, né? Indo atrás dos enfeites e perdendo esse caminhar que é a busca primordial. Eu vejo que você tem muita personalidade, muita firmeza, tranquilidade, mas firmeza na convicção, né? Naquilo que você está falando. Em algum momento você não esteve nesse caminho que você sente que está hoje? Você sente que fugiu dessa chama, desse flow? Ou sempre a sua vida foi pautada nessa busca, independente do empreendimento que você estava? Sempre você teve nesse norte aí. Não vou mentir para vocês, né? Não vou mentir e vou mentir. Por quê? O que acontece? Eu não estava consciente do caminhar. Mas sempre é o caminhar. Eu não sei se você consegue compreender. Sim. Independente da gente estar certo ou errado, é o caminhar. A única diferença que tem é estar consciente dele ou não. Errando, acertando, fazendo o que você queira fazer. É o caminhar. É como um rio fluindo, ele está fluindo. Só que o rio não tem consciência que ele está fluindo para o oceano. E nós todos estamos fluindo para o oceano. Só que muitas pessoas, até eu, em muitos momentos, sem essa consciência. Quando a gente ganha essa consciência de que tudo é um caminhar, qualquer erro, qualquer tropeço, qualquer insucesso, ele não se torna um insucesso, se torna um caminhar. Se torna um aprendizado para essa chegada no oceano. Eu tenho uma amiga que fala, a Adriana Guberovic, ela também tem uma alma assim expandida, né? Hoje ela trabalha com esporte de alto rendimento, mas levando humanização para os atletas e humanização para os professores, os técnicos, porque a gente sabe que é um ambiente muito hostil, né? De muito resultado também, muita pressão. E ela tem um trabalho que ela está atingindo grandes resultados pelos clubes, né? Pelo clube que ela está, que é o Comercial Tietê, e levando esse lado, né? Eu queria entender, você como empresário, como gestor, né? Como empreendedor, essa sua filosofia na prática aplicada na relação com seus funcionários, com seus fornecedores, com seus parceiros de negócio, para as pessoas, porque tem gente que fala assim, cara, não dá para a gente ter uma leveza de alma e ter resultado. E, infelizmente, parece uma bobeira que estou falando, mas no mundo corporativo é assim, não, cara, é olho por olho, dente por dente, ou você coloca a faca aqui ou não tem resultado. Esse é o mundo que a gente vive hoje, o mundo capitalista, né? Ou qualquer outro mundo também, você pode falar. E ele vive nesse sistema de competição. E a gente vê que isso não vai levar a nada, né? O que aconteceu foi que o homem hoje é o ser
mais evoluído ou mais competitivo que teve, por isso que ele está nesse grau evolutivo que domina todas as outras espécies. Só que ele precisou desse grau de competição para dominar as outras espécies e para sobreviver. Só que hoje ele não tem mais esse inimigo que tinha antigamente. Os animais que os atacavam, que o perseguiam. Hoje o inimigo dele é o próprio ser humano. Então, se a gente tiver uma briga do maior predador com o maior predador, não vai ter ninguém, vai acabar a humanidade. Vai, né? Agora, voltando para a pergunta que você falou, de como a gente lida com isso no dia a dia, né? Com o funcionário, com o próprio negócio, com a gestão, Isso. a gente tem que saber o seguinte, existe todos os sentimentos, todas as emoções, elas existem e foram feitas para serem expressadas. Então, eu penso assim, a raiva é um sentimento ruim? Não. Só que assim, na hora certa, na medida certa, com a pessoa certa, na dosagem certa. Se for assim, passou, acabou. Então tudo é com esse sentimento, com essa intenção. Tudo está correto desde que você esteja consciente, fazendo aquela atitude naquele momento e consciente daquela atitude. Eu não sei se deu para entender. Não, eu entendi. Mais ou menos como é que eu procuro ser assim. Sim, no dia a dia, desculpa, só concluir aqui. No dia a dia, você tem contato com muitas pessoas, né? E como é que você faz esse equilíbrio entre... Porque você está indo numa direção. Você tem objetivos, eu quero dizer, né? Metas. Metas. Né? E você tem que fazer essas pessoas chegarem lá. Né? Então tem pessoas que usam métodos assim. Eu tô com a mão na frente aqui, você está gravando? Eu tô. E tem pessoas que têm métodos diversos aí, né? Então, na prática, você se considera um gestor mais conciliador, mais orientador? Ou você é uma mistura de tudo, ou você é o que é? Não sei. Eu procuro ser... A primeira coisa é a verdade. Nunca fugir da verdade. Dizem que existem 3 tipos de homens, né? O homem classe A, classe B e classe C. Eu tento ser o classe A. O classe C é aquele homem assim que ele pensa uma coisa, fala uma coisa completamente diferente do que pensou e faz uma coisa completamente diferente do que pensou e do que falou. Meu Deus. Esse é o classe C. É o classe C. Temos o classe B, que é aquele que pensa uma coisa, fala o que pensou, mas não faz o que falou. E o classe A é aquele homem que fala uma coisa, pensa uma coisa, fala uma coisa e faz a mesma coisa. Entendi. Esse é o homem que todos nós deveríamos buscar ser no dia a dia, o que eu busco todo dia. E quando você está na sua verdade e na sua consciência, está tudo certo. Essa é uma busca muito difícil, mas é a nossa busca diária, né? A minha busca que eu tento ser com meus familiares, com os meus parceiros, com meus funcionários, com os meus clientes, entre aspas. Essa é a busca. E ecoa, né, Léo? Ecoa maravilhosamente. Eu tô com a mente aqui, eu tô vendo... Fervilhando, né? Porque é bonito de ver esse encontro, essa junção do propósito junto com o talento, junto com a experiência da vida e ter convicção no que está fazendo de certo, né? É legal ver o Pedro falando isso. Ô Pedro, mas deixa eu fazer uma pergunta. O seu caminhar até aqui, né? Você teve outros negócios, é isso? Sim, Como é que foi? Você já vem de uma família empreendedora? Como é que é? Não venho não. Apesar que tem alguns irmãos também que foram empreendedores, mas a minha família não era empreendedora. É uma família simples, né? Humilde. Cheguei em Indaiatuba aqui com uma mão atrás e outra na frente, né? Não tinha nem móveis para... É mesmo? Na minha casa era só umas almofadas e uma televisão. Dormia no chão, no colchão. Minha clínica, a primeira clínica veterinária chamava Clínica Terra Nova. Algumas pessoas que estão ouvindo devem conhecer, né? Era a sala de espera era com uma mesa de bar dessas de ferro, sabe, jogar truco? Sim. Uma mesinha dessa de ferro. E uma escrivaninha velha pintada, né? E a gente foi indo, né? E sempre sonhando e acreditando nos sonhos, né? Esse é o mais importante, e deixando o fluxo nos levar, né? Então, e nunca, graças a Deus, nunca faltou nada pra gente, porque a gente nunca colocou, eu nunca coloquei
o dinheiro como busca, né? Isso é muito importante, a gente não colocar o dinheiro como finalidade, porque o dinheiro não é uma finalidade, né? Ele é uma consequência do que a gente faz. O dinheiro, a gente sabe que ele veio como uma ferramenta, né? Porque antigamente chamava escambo, que era trocas, né? Então todo mundo só trocavam coisas e cada um troca com aquilo que é bom, com aquilo que ele quer, com aquilo que ele gosta. Ninguém vai trocar alguma coisa com o que não gosta. Não mesmo. Então, quando você faz alguma coisa bem feita, né, do coração, com carinho, e principalmente como se fosse para você, né, é impossível que alguém não venha trocar com você. E hoje a troca é dinheiro. Então, isso é impossível não ter sucesso. Dizem que o dinheiro é mais uma energia disponível, né, também, Exato, né? Tem uma exato. outra visão aí que... É um papel. Hoje dinheiro é papel. A energia é o trabalho, é o que Tá. você faz, é a sua dedicação naquilo que você faz. Isso eu acho que é o principal de tudo. Você tem né? filhos? Tenho 2. E estão no negócio contigo, não estão? Estão e não estão, né? O que eu penso assim, no ser humano também, ele tem 3 fases de vida. Uma fase que é aquela de criança, que está crescendo, tem a fase que está ganhando, que está se movimentando, que é uma fase mais jovem, depois uma fase mais adulta, que é para essa parte mais reflexiva, que deveriam ser todos os seres humanos mais reflexivos um pouco e voltar um pouco para o interior, né? Mas eles estão caminhando também, eles estão até com ideia, nós vamos fazer o 2º condomínio, né? Ah, é? Mas eu falei para mim mesmo, assim, eu não faço outro condomínio, né? É. E eu falei, só o primeiro para mim tá bom, não é porque é ruim, tá sendo um processo muito bom, muito gostoso de aprendizado, mas como eu tenho um outro caminhar, não quero me desviar muito desse caminhar, eu falei, não, chega, para mim tá bom, né? Eu não vou fazer mais. Só que eu ia ajudar, tem um vizinho do meu condomínio que quer fazer. Ele falou, não, eu vou fazer, quero fazer. Eu falei, então tá bom, eu ajudo seu filho, mas eu não vou fazer. Daí eu fui para os Estados Unidos, meus filhos moram nos Estados Unidos. Eu fui lá, falei com meus filhos. Ele falou, mas pai, você vai ajudar o filho do outro? Ajuda a gente. Filho sendo filho. Daí esse vizinho achou maravilhoso também, que para ele não queria se envolver com isso. Daí eu falei para meus filhos, falei, viu, mas se vocês vão fazer? Eu falei, vamos. Eu falei, então tá bom, porque eu não quero me comprometer com o meu tempo mais com isso. Então eles vão pegar e vão fazer agora. Eu vou dar umas orientações, vai ser o Pela Vida 2 lá, né? Que vai também aproveitar do mesmo projeto, conceito, né? Do mesmo conceito, né? De autoconhecimento, desde o nascer até o envelhecer. E você sempre foi do autoconhecimento? Ou quando que veio essa busca? Olhando assim parece que sempre foi, né? Então, que nasceu para dentro, assim. Todos buscando, nascemos, né? Todos nascemos no autoconhecimento. A gente só não tem essa consciência. É verdade. Mas ela despertou. Eu sempre gostei de ler muito, gostei de procurar esse autoconhecimento. Mas eu tive mais tempo e me despertou mais. Foi logo depois que eu dei uma parada. Eu era veterinário da Polícia Militar também, me aposentei. Aí eu fui atrás de buscar um pouco mais esse conhecimento. E encontrou alguma religião específica, alguma filosofia que você segue ou não? Não, eu falo, eu sou holístico, né? Sim. Eu acredito em todas as religiões, né? Existe uma frase até bem legal em inglês, vocês procurarem na internet, vocês vão achar e fala assim, one true, many songs, né? Uma verdade e muitos sons, né? Então são muitas religiões e uma verdade só. Que é impossível existir 2 verdades, só existe uma. E é legal você falar isso porque um dos propósitos nossos aqui na Alma do Negócio é também trazer alguns líderes, alguns vocacionados da espiritualidade no sentido religioso, né? Então a gente já trouxe aqui pastores que fazem trabalhos na área do empreendedorismo para suas comunidades. Trouxemos Mãe de Santo, né? Que veio poder compartilhar. Trouxemos também uma outra pessoa muito bacana aqui que ele ministra cursos de gnoses. Isso. Né? Então a gente está abrindo espaço para as pessoas. O reverendo Padre, o Padre Pedro, que eu falei que era um trava-língua também, sensacional. Ele falou pra gente aqui, deu um relato aqui que foi abduzido, que tinha marca no corpo por uma abdução. Legal. Eu sei que nós estamos revolucionando a parada aqui. Os caras falam, estão trazendo o padre que foi abduzido. Para falar de negócio ainda, né? Porque a gente ainda tem essa missão de falar sobre essa cadeia da prosperidade, né? Que é importante. Vamos entrar num intervalo comercial ou não? Eu ia não? fazer uma pergunta agora. Então faz a pergunta e eu chamo o intervalo. Vai. Você é engenheiro e por isso que você está investindo nisso?
pela cara dele, ele Não vai é responder engenheiro, daqui a né, pouco. Vê? Fica com a gente. É um breve intervalo. O Leonardo gosta de travar a mente de todo mundo aqui. Beijo no coração. Fica com a gente. Já estamos de volta. Eu falei que era bem rapidinho, mas é muito rápido. Deu nem tempo de você fazer aquele xixi à vontade, né? Teve que correr. Porque o papo tá bom, né? Lê, eu acho que assustei o É lógico. o Pedro. Você pergunta pro Pedro se o cara é engenheiro, mano. Sabe o cara por foi quê? veterinário. Porque existem algumas máximas do empreendedorismo É. que você só pode pôr a mão ou acredita que seja a sua vocação naquilo que você tem de formação. É, verdade. Certo? Então, acho que esse é um grande paradigma. E o que a gente vê no mercado não é bem isso, É né? verdade, tem razão. E aí, Pedro? Ah, vai. Eu não sou engenheiro ainda, mas posso ser. É, olha Mas isso, posso cara. ser. Muito bom. Por que não? Por que não? Esse mundo de possibilidades, né? São infinitas as possibilidades do que podemos ser, né? O ser humano se restringe muito naquilo. Eu tenho uma formação e vou morrer aquilo. Inclusive é gozado porque eu fui veterinário. E quando eu falo eu fui veterinário, as pessoas respondem, não, você é veterinário. Quem é uma vez Quem nunca fez deixa. uma vez nunca deixa de ser. Eu falo, não, eu fui, não sou mais. Eu Que não sou bonito aquilo isso, que eu né? aprendo. Eu sou aquele que aprende. É diferente. Uau! Pancada, fala de novo. Pancada. Fala, Pedro. Eu não sou aquilo que eu aprendo. Eu sou aquele que aprende. Nossa, que legal, cara. Eu não sou aquilo que aprende. Que aprendo. Que aprendo. Eu sou aquele Sou que aquele aprende. que aprende. E eu Sacou? posso aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Posso ser astrólogo, posso ser médico, posso ser engenheiro, posso ser veterinário, posso ser químico ou não. Eu quero entrar um pouquinho no empreendimento, que eu quero entender o propósito, como nasceu e tudo mais. Mas as perguntas vão... Eu faço uns downloads aqui também, eu não sei porquê. Você tem alguma prática, alguma rotina para você se manter equilibrado? Que você pode dar uma dica para os empresários e empreendedores que estão malucos achando que não dá para ter resultado e ter equilíbrio? E é bem ao contrário, né? Para ter resultado tem que ter equilíbrio. Sensacional. É o contrário. E o equilíbrio é dentro da gente, de nós mesmos, né? Então o equilíbrio é interno, né? A busca é interior para depois a gente sair. A gente tem que primeiro se amar. Eu coloquei até numa frase ali, falei uma frase que pega muito, chama-se amar a ti mesmo, né? Eu coloco verdade. até que é um mandamento oculto para quem é católico, né? Que os 2 mandamentos, assim, o primeiro é amar a próximo. Deus sobre todas as coisas, Isso. e o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você colocar, e o segundo é semelhante ao primeiro. Então, se você colocar assim, o que é semelhante? São os 2 mandamentos, amai. Então, amai a Deus e amai ao próximo. Amai ao próximo como? A ti mesmo. Então, começa no a ti mesmo. Se você não ama a ti mesmo, você não consegue amar o próximo. Verdade. Se você não ama o próximo, você não pode amar a Deus. Então, esse é o caminho. Primeiro, a gente se amar. E para a gente se amar, a gente tem que se conhecer. Por isso, essa busca de autoconhecimento, para a gente poder se amar. A gente se amando e tudo fica maravilhoso. E para Tudo se fica amar, você maravilhoso. tem que ter uma aceitação de quem é você, da sua história, da sua origem, Exatamente. né, dos seus medos, porque nós somos feitos disso tudo, de Exato. fortalezas e fraquezas. Exato. E você se aceitar dessa forma, eu acho que é aí que cria a grande força, né? Exatamente. Legal. Bom, agora eu quero entender do business, mas de toda essa egrégora que ele está montando lá. Világio pela Vida, primeiro condomínio transgeracional do Brasil. Como nasceu a ideia e o que é a ideia, em linhas gerais? Então, a ideia foi o que eu falei, nasceu de uma introspecção, né? Tá. De momentos de silêncio, né? Veio essa ideia de montar alguma coisa que no começo eu falava até que era um conceito novo. Daí eu comecei a enxergar que não é um conceito novo, é um resgate de um conceito. Por que é um resgate de um conceito? Se a gente olhar no ser humano, como se viviam nas aldeias, nas tribos, nas vilas, como é que era? A pessoa nascia no mesmo local, crescia no mesmo local e envelhecia no mesmo local. Os mais velhos geralmente eram os mestres, eram os curandeiros que ensinavam os mais novos, né? Então, era um conceito de união. Comunidade. Então, o que a gente pretende no Világio é justamente isso, a gente trazer esse conceito de comunidade de novo. E, inclusive, nesse projeto, que vai ser um projeto filantrópico dentro da área comercial do condomínio, que a pessoa, quando compra um lote lá, ela já ganha
ela fica sócia desse projeto, né? E nesse projeto o que a gente vai ter? A gente vai ter uma escola democrática, tipo Escola Waldorf, né? Que é uma escola com autoconhecimento, que ela prega muito da pessoa saber quem que ela é um espírito, não espírito, espiritismo, sim, mas ela é uma alma, que toda religião sabe, prega que o ser humano Existe tem uma alma, independente de para onde ela vai, existe uma alma. Então, para a criança não se esquecer, porque ela nasce sabendo, né? Então, para a criança não se esquecer que ela é uma alma. Depois nós temos a parte da parte dos jovens que trabalham, dos nós mesmos, que então vão ter parte de coworking, vão ter uma parte de um restaurante com venda de produtos naturais, a gente vai ter uma agrofloresta, escola. Por que agrofloresta escola? Porque a agrofloresta ela é uma produção de alimentos não igual ao orgânico, mas ela mimetiza uma floresta. E a floresta ela mostra geralmente como a gente deve viver. Tudo que está lá dentro não está competindo, está cooperando. E é completamente o inverso da nossa agricultura. O cara planta um monte de coisa e tudo que está lá dentro, fora o que ele produz, está o quê? Competindo. Então tem que tirar o bichinho, tirar a praga. Na agrofloresta é como se fosse uma floresta real. Uau. Tudo lá dentro É um bioma perfeito. é um bioma. E ela mostra como o ser humano deve viver, né? E o legal, depois disso a gente vai ter também a parte de cowork, como eu falei, né? Essa agrofloresta escola. Vamos ter uma clínica de medicina integrativa, né? Que associa tanto a parte de medicina holística, a alopática, como a medicina holística. Vamos ter também a parte de terapias, né? Ayurveda, massagem, yoga, pilates. Aí no final a gente tem também a parte de terceira idade, com atividades de culinária, parte de artesanato e a medicina integrativa no final a gente vai ter também a parte de cuidadores para a terceira idade. Então o ciclo se completa, a gente fala, né? A transgeracional é isso, né? A gente nasce, vive e morre no mesmo local. E existe dentro dessas culturas. E é nesse né? planeta, só pra você saber que ele montou um negócio nesse planeta aqui, tá? Pior que é verdade. Só pra te Porque lembrar. parece que estamos fazendo isso em outro, né? É, cara, parece qualquer outro lugar. Muito bom. Não, a minha pergunta é assim: o que você está falando, a sensação que dá para alguém que vai falar de negócio, é que é utópico você construir algo nesse sentido, do jeito que você está falando. Ele deve ter ouvido isso pra né? caramba, Não, Léo. é isso. Que é utópico. Como que isso vai trazer retorno financeiro? Como que isso vai ser sustentável? É exatamente o que aconteceu. Foi. Você leu minha mente. Então eu saía, eu sem dinheiro, sem nada, era um veterinário, né? Um simples e humilde veterinário, mas com muita vontade e muita certeza de que isso é correto, né? E essa certeza vem do quê? Né? Vou mudar um pouquinho o assunto seu. Não, agora. vai, volta. vai Aqui a gente embora, pode... que a gente Depois eu volto tá em um pouco casa. no assunto. Porque que a gente fala assim, existe uma busca, que eu falo assim, eu tenho sonho, nós temos um sonho e o universo tem um sonho. A gente pensa que os sonhos são diferentes, mas a gente for tirando os enfeites dos sonhos, de cada um de vocês que está ouvindo aqui, o sonho verdadeiro, primordial, de todo mundo, que está no íntimo da alma de cada um, é o mesmo. É o mesmo. E se a gente colocar isso no seu negócio, no seu empreendimento, sabendo que o sonho de todos é o mesmo, não tem como a pessoa não querer aquilo. E qual que é o sonho de todos? Ser feliz. Ser feliz, estar em harmonia com você mesmo, estar em equilíbrio, estar junto com os seus próximos. Ser amado. Ser amado e amar. Então isso é a busca. Isso é o que todos sonham. Os outros são só enfeites dos sonhos, né? Ou o que a gente acha que é um sonho. Mas a gente tirar, porque eu quero um carro? Porque eu quero uma casa? Porque eu quero dinheiro? O que está por trás de eu querer isso? Se você está sendo movimentado pela dor, né? Porque tem muita gente que vai atrás disso para suprir buracos emocionais, né? Exato. Ou para provar para o outro, né? Isso, para dar um carinho, mostrar que você gosta, suprindo a necessidade do outro. Você está procurando harmonia, você está procurando amor, receber amor, mas de uma outra maneira, né? É errado? Também não é errado, desde que você tenha consciência disso. Você vê quantas vezes eu escutei aqui o Pedro falar sobre consciência, né? Sim. A gente tem uma frase não, uma hashtag que a gente usa que chama empreender consciente. E todo mundo acha assim, empreender consciente é o quê? É consciente do seu papel. É mais do que consciente do seu papel. É
consciente de si mesmo, do impacto das suas ações, Exato. do impacto de si mesmo. Então, quando você... O impacto daquilo que você cria, daquilo que você quer gerar, né? Porque o empreendedor é quase que uma mãe, né? Tem a capacidade de gerar um filho, né? Que vai impactar diretamente na vida de alguém. Positivo ou negativamente, dependendo do que eu estou criando aqui, né? Ô, Mati, dá para você colocar na tela aqui? Eu não sei se tem algumas imagens ou um vídeo. O que você achar que é legal aí do empreendimento? Cara, isso aí precisa ir para o mundo, bicho. Isso precisa ser estudado pela NASA. Depois eu quero que o Pedro me fale sobre essa equação matemática financeira. O Pedro falou que ia fugir, fugiu mesmo da resposta. A gente põe aqui na volta ele fala. Aí o Leandro, o Léo perguntou para mim que o pessoal achava que era o top, que foi exatamente o que aconteceu. Eu saí com uma pastinha, porque sem dinheiro, sem nada, tentando oferecer esse projeto para alguns investidores grandes, construtoras grandes, inclusive amigos meus de São Paulo. O pessoal me recebeu lá no São Paulo, coberturas de prédio, né? Que eram clientes meus de veterinária, também trabalhavam com empreendedorismo. Falaram, Pedro, nossa, é muito bonito isso, é muito lindo, mas não dá certo, não vai ganhar dinheiro, isso aqui é coisa para 10, 20 anos na frente. Você tá brincando. Não vai dar certo. Aí ia para outro, pegava a pastinha, ia para outro lugar, não vai dar certo, isso é muito legal, mas não é bonito, não dá dinheiro. Isso aqui você vai fazer praça aqui, ó, faz lote. Ó, aqui tem um projeto, 4 mil metros você vai ceder aqui para a associação, dá tantos lotes, dá tantos milhão. Meu Deus. E eu fazendo. Mas eu tenho que agradecer muito desses amigos também, que me ajudaram muito, me mostraram os caminhos, porque, como vocês sabem, eu era veterinário, não era do ramo, então me colocaram as empresas abertas, me colocaram amigos para me ajudarem, colocaram o financeiro, colocaram o pessoal da engenharia, falou, Pedro, minha empresa é sua, entre, compartilhe, use e abuse que você precisar. Então eu agradeço muito também algumas pessoas aí que o universo me colocou no caminho, que a gente falou, né? Conspira a favor. Conspira, né? Mas eu acho que tem uma questão também, Pedro, da sua iniciativa. Acho que o empreendedor tem essa coisa de que precisa entender, porque tem uns que falam assim, eu já tentei, eu já fiz, não vão me ouvir mesmo. Cara, não. Essa chama é que faz assim, a gente vestir a nossa roupa, a nossa cara de pau, vamos chamar assim, que muitos chamam de cara de pau. Cara, eu vou lá e vou abrir meu coração. E esse é um propósito que a gente fala para muitos empreendedores. Cara, vá e abra o seu coração. Coloca na mesa, cara. É o que você acredita? O que vai vir do que você vai colocar na mesa? Exato. Eu tenho um amigo que ele fala assim para mim, eu fui agradecer ele por uma coisa que ele fez para mim, ele falou, você gostou? Eu falei, muito, cara, eu tô muito grato. Ele falou, faça por alguém agora. Não quebra a corrente, não. Eu achei tão delicado ele me fazer esse convite. Eu falei, você gostou? Legal, peguei com gratidão, peguei sua gratidão. Agora passa adiante. Escolhe alguém para fazer alguma coisa, para sentir aquilo que você está sentindo. Porque eu só fiz para você, porque também recebi essa gratidão. E se a gente fizer isso, a corrente não vai parar nunca. Com certeza. Né? Muito bonito. Muito legal. Põe aí, Mati, para a gente ver. Dá para rodar, não? Por favor, Mati. Olha lá. O áudio está saindo para eles, para nós ficar baixinho aqui. E além desse conceito de loteamento, você participou no de moradia, ele traz um conceito de qualidade de vida, de autocuidado, de viver bem. E agregado a um condomínio, nós temos o projeto pela vida. Nós teremos o que a gente chama de transgeracional, é um condomínio transgeracional, que é um termo novo. Pode deixar rodar um pedacinho daqui a pouco, só para a gente... Até aí. Olha esse negócio do yin yang aí, do equilíbrio, né? Você se reparou no yin yang, ele tem um velho, e dentro do velho tem uma laranja. E tem do outro lado do yang tem uma criança, e dentro da criança tem uma semente. Trazemos também então quer dizer o quê? Você não sabe o que se uma semente que a criança dá um bom idoso, tanto na o seu idoso que é uma fruta, né? Dá uma boa criança. Então traz essa integratividade. É um ciclo, você não sabe o que vem primeiro. Quem que idealizou isso? Eu que fiz também. Olha, eu vou te falar um negócio, tem que dizer qual é o seu planeta, porque não deve ser. Que legal. Tem outra coisa pra gente abrir aí, não? Põe aí pra gente, Mati. Aqui, ó. A gente faz merchan mesmo, cara. Pode abrir aqui. Coisa boa não... Se você quiser ir orientando aí, falando pro Mati... Isso aí é a parte do... mais a parte do condomínio em si, né? Que é a parte que vai ter... Mas pode rodar, Mati. Não precisa fechar não. Pode rodar um pouquinho aí pra gente ver. É um condomínio normal, que eu sempre falo naquele vídeo que eu coloquei para vocês lá, eu falo, apesar de todo aquele projeto que a gente tem, ainda ele é um condomínio.
Então ele tem a parte também de prazer físico, né? De social, lazer, que a gente precisa também, né? Que é isso aí que a gente está vendo. Isso aí era um sítio da família, né? Tá. Era Da família. minha família, meus filhos, né? A gente criou, eu criei eles aí dentro aí. Quantas casas vão ter nesse... 450. Uau. 450. E a gente Bonito, né, Mate? E a gente fez algo assim que falei pra você que é mais palpável pro mundo de hoje. O que a gente vê muito aí, esses ecovilas, o pessoal vivendo no meio do mato, é muito bonito. Só que a sociedade hoje ela não está pronta para isso ainda, ou então está num outro caminho que é diferente desse. Porque o pessoal vive na cidade, tem o trabalho na cidade, tem os filhos na cidade, tem os amigos na cidade, quer viver na cidade. E não é porque a pessoa vive numa ecovila que ela é diferente de quem vive numa nave espacial. Né? Eu falo, não importa. O importante é a amorosidade que está no local que ela vive. Né? E é legal você falar isso, porque geralmente quando alguém vai querer fazer algo mais, deixa eu ver, mais natural, natureba, mais ecológico, sustentável. Ele né? quer ser muito radical. Né? Essa é a impressão que eu tenho. Né? Então, a mesma coisa do cara que descobre que tem que viver uma vida mais leve. Daí o cara vive de chinelo o dia inteiro, de bata, né? Ele tem um estereótipo, né? Como que se ele quisesse não ser inserido àquela sociedade. Pelo que eu estou vendo, o teu business, o teu negócio, você se preocupou de falar, não, cara, esse ser humano que já existe, que já convive nessa sociedade atual, ele pode ter um ambiente para poder viver com mais harmonia, com mais prazer. Mais perto da natureza, mas não só inserido na natureza. Exatamente, né? Exatamente. Você não quer tirar ele de onde ele está, né? E trazer isso para quem mais precisa. Quem que mais precisa hoje? É que está nessa agitação no dia a dia. Você vai levar isso para quem já está no sossego, entendeu? É legal também, porque o sossego não está a pessoa morar no campo. A pessoa está na parte interior dela. Às vezes a pessoa está lá no meio do mato, vendo uma fazendinha, no meio, vendo galinha, boizinho lá. Mas só que a mente dela, o interior dela, é uma loucura, né? Raiva, medo, muita coisa movimentando. E às vezes a pessoa está no meio do trânsito em São Paulo e está lá, plena, serena e completa. Eu não tive essa competência e resolvi vir para o interior. Eu fui atender um cliente uma vez em Interlagos, o que a gente demorava 45 minutos, 1h10, Um dia eu fiquei 6 horas parado no trânsito. Aí liguei pro Léo quase chorando. Falei, juro por Deus que eu não quero essa vida para mim. Aí resolvi vir pro interior, né? Mas é legal que eles falam assim, o estresse, né, ele é... Primeiro que não é um mal, é um bem também, né? A gente não vive sem estresse. E segundo que ele é individual. Porque o que é estressante para você não é para mim. Exatamente. Que nem você falou, você tá num trânsito lá, você fica louco. E tem outra pessoa que tá no trânsito, tá ouvindo música, tranquilo. Mas eu fiz muito disso também, Pedro. Mas teve, nesse dia em especial, eu falei pro Léo, eu tomei uma decisão drástica. Eu vou pro interior. Ô Pedro, só para entender. Então todo mundo que faz parte do condomínio, ele pode usufruir da parte de lazer toda e dessa parte de convivência. A gente tem duas áreas. Tem uma parte que é comercial, que fica entre duas portarias, né? E tem uma parte residencial. Na parte comercial, a gente não vai vender lote lá. Por quê? A gente vai fazer uma galeria e eu mesmo vou escolher o que eu vou colocar lá dentro. Então, só coisas de primeira necessidade. Um pet shop, a clínica de medicina integrativa, uma padaria, um dentista, um salão de beleza. Então, são coisas de primeira necessidade. E dentro dessa área também a gente vai ter o projeto. Que são 4.000 metros que eu cedi e eu vou construir. E a gente vai ceder para uma segunda associação. Não vai ser associação de moradores. Vai ser associação de um projeto filantrópico. E os moradores ganham um título desse projeto. Vão pagar uma taxinha, 30, 40 reais por mês lá. E eles podem usar as atividades do projeto. Uau. Se beneficiar. E dentro do projeto a gente vai ter algumas vagas filantrópicas para pessoas carentes. Cara, que interessante. Que legal isso, ele fez um negócio sustentável, né? E o legal é que é assim, porque as pessoas que trabalham no projeto também vão ter abundância, porque eles não vão trabalhar de graça. Então eles vão cobrar também uma taxa menor para os associados e normal para quem não é associado, e também vão ganhar. Então vão ter abundância, vão ter também... Até mesmo porque é importante as pessoas terem a consciência que até essas áreas de terceiro setor,
elas precisam viver nesse fluxo da abundância, elas precisam viver nessa matéria que a gente está, né? Conviver com o dinheiro, com prosperidade em si, né? Uau! Tá gostando do papo ou não? O que a gente vai fazer, e o terceiro setor funciona assim. O terceiro setor não é sem fins lucrativos. Tá. Mas nós vamos terceirizar para as pessoas que trabalham lá, com a mesma intenção do projeto. Essas pessoas vão ser terceirizadas, elas vão cobrar de acordo com a tabela que a gente vai colocar. Então elas vão receber normal. O terceiro setor que gesta, né, não tem fins lucrativos. Eu entendi. Entendeu? Sensacional. É bem legal. Sim, mas todo o ecossistema você vai estar fomentando. É lógico. Inclusive a ideia nossa, nós estamos até para fazer uma parceria com o pessoal que faz segurança e manutenção de condomínio, para ficar mais barato também. O que vai acontecer? Eles vão fazer cursos lá. Como a gente vai ter um anfiteatro para cursos, eles vão fazer cursos, treinar para pessoas de segurança, portaria, manutenção. E essas pessoas que fazem o curso lá dentro do projeto, além de ter algumas vagas filantrópicas, eles podem cobrar também eles vão receber em troca, eles vão usar o condomínio como condomínio modelo. O estágio dessas pessoas que estão se formando fazem lá dentro. Nossa senhora. Puta, Irmão, legal, precisamos né? ir pro intervalo. Eita. É rapidinho, fica com a gente. Eu tô intuindo aqui que vai vir a equipe inteira de Harvard fazer o estudo de viabilidade desse negócio, porque é fora do normal. Fica com a gente volta já já. Voltamos. Como diria meu filho, o bagulho tá louco aqui. Tá muito gostoso esse bate-papo. Estamos conversando com o Pedro, ele que é o idealizador do empreendimento Világio pela Vida, é esse o nome, né? O primeiro condomínio transgeracional do Brasil. E a gente, eu terminei o bloco anterior dizendo que a NASA vai ter que vir fazer um estudo. A NASA não, né? O Harvard vai ter que fazer um estudo de viabilidade, porque se você pegar os modelos convencionais, né? Protocolos convencionais, você vê que muita gente morreria no meio do caminho com o ideal e com uma ideia sua. Porque eu acho que você transbordou. Eu gosto muito desse livro aqui do Amit Goswami. Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Dá para ver, Mate, aí? Dá para ver? Um livro que chama Criatividade para o Século XXI. Uma visão quântica para a expansão do potencial criativo. Tá aqui, ó. E ele fala que a gente está entrando numa era em que a gente vai quebrar grandes paradigmas se a gente se conectar com nós, se conectar com o universo e deixar a criatividade fluir, né? Tem muita criatividade na sua cabeça, né? Não é de todo mundo, né? Tem, não é de né? todo mundo. Mas a sua a gente consegue ver já materializada. Muitas pessoas talvez passem uma vida e não consigam externar todo esse potencial, né? Você está feliz? Quando você olha para um projeto desse, qual que é o seu sentimento? Tô feliz e não tô, né? Feliz eu tô, né? É lógico. E pela realização disso aí, a gente vê que uma coisa que a gente pensa, que a gente acredita, ela se materializa, né? E isso não tem como não acontecer. Então, é uma felicidade muito grande, né? Mas também não estou feliz por quê? Porque eu sei que não é só isso. Que precisa ser feito. Precisa ser mais, preciso mais. A busca, não a matéria, a busca é muito maior, né? Tem uma frase muito legal do Jim Carrey. Ele foi muito rico, né? E muito famoso. Daí ele fez um discurso, ele foi para a ninfa de uma turma da faculdade. Você pode até pegar no YouTube, vocês vão ver, né? Discurso de Jim Carrey. No final do discurso ele fala assim: eu queria que todas as pessoas fossem ricas e famosas para saber que essa não é a busca. Uau. Pancada, né? Porque é o que tem de sustentação. O que tem e o que vende, né? Hoje o que se vende, assim, você tem que ser famoso, você tem que ter dinheiro, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. E mal sabe todo mundo que quantas e quantas pessoas são famosas, quantas e quantas pessoas são milionárias, ricas e não tem o coração preenchido, né? Exatamente. Se você olhar os filmes que a gente vê pelo cinema aí, Elvis Presley, qual outro que foi? Elton Michael John, Jackson, né? Michael Jackson, aquela outra que apareceu no cinema agora, como é que ela chama? Do guarda-costas lá. Whitney Houston. Todas milionárias, famosas, todas com problemas, com depressão. Então, é uma amostra do que ele fala, é uma verdade muito grande. E ele não está dizendo que há um problema em você ser famoso ou milionário. Exatamente. Não é isso, a frase não é essa. Isso, exato. Foi o que a gente comentou no começo. O problema é a gente não se
identificar com isso, não colocar isso como um busca. Quando a pessoa coloca isso como busca, a hora que ela consegue isso, ela vê que não é isso, e aí vem a decepção e a depressão. Aproveitar que a gente está nesse bate-papo, eu considero um bate-papo, não é só uma entrevista, né? Compartilhando com você, Pedro, a gente tinha uma marca infantil, né? Que eu falei no começo, chamava Recicla Kids. O processo dessa marca foi um processo muito interessante para mim e para o Léo, porque eu sonhava com os personagens, acordava de madrugada e eu tinha que escrever. E eu levava para a equipe de criação e a equipe de criação fazia o desenvolvimento, né? Que legal. E foi um negócio tão maluco porque aconteceu todas as coisas que você pode imaginar do mundo com a gente, no mundo empreendedor, de subir, descer, cair, perder. E um dia nós descobrimos, assistindo um outro filme, que essa marca foi criada como um subproduto do nosso inconsciente. Nós recriamos eu, o Léo, meu pai, minha mãe e minha irmã nos personagens. Que legal. Quando a gente fez o estudo psicológico de cada herói, a gente falou, caraca, esse é o Léo. Éramos nós. Éramos que nós. Legal, que legal. Então você vê como realmente a gente tem muito conteúdo e que se a gente se conecta, vem de diversas formas, né? Que legal. Ô Pedro, hoje como é que tá? Tá tudo vendido já? Como é que Então, tá esse processo? Hoje nós estamos na fase de entrega, né? Tivemos um atraso, acho que todos os empreendedores que estão vindo aqui que mexem na área de empreendimento, de infraestrutura, sabe o que aconteceu. Não foi só com a gente, foi também, inclusive, com as pessoas aí por causa da chuva, né? Acho que quem viveu 60 anos, 70 anos, nunca viu um período tão chuvoso, né? E constante, né? Dia sim e dia sim também. Então, dia sim também. Então não deu. A gente não ficou 4 meses, 5 meses parado aí, é o tempo que atrasou um pouco, né? Então voltamos agora aí com as obras. Acho que dentro de 4 meses estamos entregando aí. Temos pouquíssimas unidades aí restantes aí. Foi um sucesso maravilhoso que ninguém esperava. Eu sempre esperei, né? É mesmo? Você sempre acreditou que seria assim? Mas foi muito bom, muito bom. Que legal, cara. Como é que é a sua família nesse seu processo de sonhar e materializar e realizar em relação a você? Sua esposa, seus filhos? Então, minha esposa sempre acreditou, né? Porque ela sempre viveu comigo, ela sabe que eu sou meio louco assim, né? Entre aspas, né? Não, eu entendi. O louco entre aspas, né? O sonhador, né? O idealizador. O idealizador. Meus filhos achavam às vezes que eu estava meio pirado, né? Mas também depois começaram a entender, né? E hoje eles estão junto também. Apoiaram bastante, mas às vezes achavam que era também maluquice, né? Que acho que é natural, né? Porque é o seu mundo, né? Cada um tem o seu mundo particular, né? Te incomoda ou te incomodava quando alguém dizia, cara, isso aí é devaneio? Não, de jeito nenhum. Nunca? Nunca. Tinha certeza absoluta. Nunca tive dúvida. Tem a construção, ela tem algumas questões ecológicas que o pessoal fala, sustentáveis, de captação de água, alguma coisa assim, não? É que funciona? Então, lá a gente tem a parte que é obrigatória do governo, que nós temos que respeitar a parte de CETESB, a parte de captação de água. A gente deixou uma reserva bem grande lá no condomínio, maior do que a necessária. Fizemos muito mais praças ali também, muito mais do que necessário, que o pessoal falava que não precisava, podia fazer lote, não. Deixamos muita praça, deixamos uma casa do lago, que também era a casa nossa lá, que é muito bonita também. Ali vai ser um café, um lugar de Wi-Fi, um lugar de vai ter uma casa de meditação ali também, bem legal. Que legal. Você medita? Todos os dias, 2 vezes por dia. Dá alguma dica pra gente aí, pra quem nunca meditou, quem tá nos assistindo, ou precisa entrar num curso para fazer minimamente uma meditação. O que você recomenda? Então, a primeira coisa que eu vou falar é uma coisa que assusta quem faz meditação. O que assusta quem faz meditação? Quando começa a meditar, a pessoa fala, não, minha mente fica muito louca. Fica mais agitada do que o normal. Todo mundo fala isso, eu não consigo porque minha mente é muito agitada e fica mais agitada que o normal. Então nós temos que saber que esse é o primeiro passo da meditação, a mente ficar agitada. Ah, é? Por quê? A gente vive no mundo da consciência, hoje, ou no mundo dos sentidos. Então nós estamos vendo, ouvindo, falando, escutando. Quando a gente corta os sentidos, quando a gente entra em meditação, fica quieto, para dentro, né? Se entra para dentro, a gente corta a parte consciente. Quando a gente corta a parte consciente, a primeira coisa que vem
é o subconsciente. O subconsciente é aquele que a gente fica o dia inteiro pensando, sabe? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ir na padaria, tenho que levar meu filho no médico, tenho que pagar empregado, tenho que pagar a conta, hoje eu tenho o programa de noite. Então, esse é o subconsciente. Então, quando a gente corta, esse subconsciente já é movimentado. Imagine quando você corta o consciente, só ele fala. Então, o primeiro estágio da meditação é a agitação mental do subconsciente. Aí, ficando mais um pouco nesse processo, ele vai cessar com alguns métodos, né? Existem vários métodos de meditação. Cada um escolhe um, porque a meditação é um estágio que você chega. O método meditativo você escolhe. Entendi. Aí você vai sair da fase subconsciente e você entra numa fase inconsciente, que é onde você falou que você entra nos locais que a gente não lembra, mas que fazem parte da nossa personalidade, que se comunicam com a gente no sonho, no inconsciente. E depois do inconsciente a gente entra no supraconsciente e às vezes até em contato com essa consciência cósmica que tem toda essa gama de conhecimento, de criatividade, né? Inclusive, a gente sabe hoje que Tesla, Steve Jobs e Einstein, as maiores descobertas e os estralos assim que teve, né? Sim, os insights que tiveram foram nos locais de silêncio, nas horas de silêncio. Você sabe que eu conversando com meu filho, né? Ele joga bola, tá alojado, não mora comigo, mas ele gosta muito de estudar espiritualidade e autoconhecimento, então a gente troca muito. Ele tem 16 anos, né? Ele falou assim para mim, sabe o que eu tô percebendo? Quanto mais conexão a gente tem com a natureza, com o universo, aí ele usou o termo dele, é como se a gente hackeasse o sistema. É isso aí. A gente hackeou, a gente entende o código das coisas, cara. Ele usou esse termo para mim. Parece que a gente hackeou o sistema e a gente simplesmente sabe que sabe, sem necessariamente ter feito um curso, ele falou para mim. Que legal, maravilhoso. E é por aí mesmo, não é? Por aí. Às vezes você só sabe que sabe, é como se realmente fizesse um download. Eu vi um físico falando esses dias, um físico quântico, né? Falando assim que ele não se prepara no sentido técnico para nenhuma palestra que ele dá. A não ser silenciar e pedir permissão e fazer a conexão com o universo. E que hora que ele vai para as palestras que ele vai conversar, ele falou, cara, eu nem sei o que eu falei no final. Eu só sei que o assunto vem e uma palestra não é igual à outra. Conexão. Impressionante. Conexão. Como é que é a sua... Vou fazer uma pergunta bem íntima agora, tá? Mas é porque eu tô entendendo que você tem um perfil diferente de empresários que a gente já entrevistou, né? Sim. Muito bom, né? Como é que é a sua relação prática com o dinheiro? Não, eu já entendi qual é a sua relação com o dinheiro. Opa, desculpa. Mas no sentido do dia a dia, você é um cara que é o cara que põe a mão no dinheiro, que controla, que vê planilha, que não? Ou você tem na sua equipe pessoas que fazem isso para você? Como é que é? Então, hoje a gente tem um financeiro, minha esposa ajuda bastante, mas eu trabalho com isso também. Eu procuro estar sempre ao par, olhar, né? Aquela velha ditada, né? O olho do dono que engorda a boiada, né? Então, procuro estar sempre ao par, sempre em cima, olhando e controlando. Faz parte do processo, né? Faz parte. Às vezes eu achava que me machucava muito, tá na matéria, tá muito aterrado, mas faz parte. Eu acho que faz parte isso, a gente ter esse aterramento também, faz parte do processo evolutivo, espiritual, que você chame como queira, né? Que eu acho que tem a ver com o fluxo da prosperidade mesmo, Exato. né? Você compreender... eu acho que ter consciência, sim, é você saber, cara, por que eu tô aqui? Tô nesse plano, tô nessa dimensão, tô nesse bairro, tô nessa cidade, tá, e agora? Como convive? Daí eu vou descobrir, mas só convive assim? Eu posso expandir mais minha consciência? Eu acho que a consciência, ela também inclui essas etapas que para algumas pessoas ou vertentes é muito materialista. Não, muito materialista é aquilo que você vai se dedicar, né, 100% ou 50%, 30%. É um universo que é para você se deliciar, né? Não você sentenciar. Maravilhoso. Como é que você enxerga o futuro, ou se é que você já fez esse exercício, dos negócios? Você acredita que surgirão mais negócios como o que você criou daqui para frente? Vai ter mais espaço ou não? Vai ser tudo muito mais tecnológico? Você tem já fez alguma meditação sobre?
Eu faço sempre. O que eu acredito é assim. Eu até brinco com as pessoas que a gente tem uma mania de achar que nós estamos super evoluídos, né? Aí eu faço uma brincadeira assim, evolução tecnológica sim. Sim, sim. Mas se a gente pegar, fazer uma linha, vamos colocar uma linha reta. Se coloque no meio dessa linha. Hoje nós estamos aqui. Vamos colocar 200 anos atrás. Nós, para aquelas pessoas, nós estamos muito Pra frente, então. para frente. Sim. Se nós pegar nessa linha e colocar 200 anos para frente, o que nós estamos para essas pessoas? Engatinhando. talvez. Engatinhando. É. E 200 anos para frente? Nem nascemos. Engatinhando. Então eu falo, isso é um processo infinito, né? Tá. Então eu acredito muito que a gente vai ter muita evolução tecnológica, né? Isso não tem como a gente parar. E acredito muito que o ser humano ele está se humanizando. Não tem como ele não se humanizar mais, ele voltar, ele resgatar aquilo que está dentro dele. Não tem como, isso não tem volta também, né? Ou nós vamos para a extinção, que eu não acredito, né? Ou a gente vai se humanizar, que é o caminho do ser humano. Então que a gente vai ter muita tecnologia, nave espacial, disco voador, não sei o que mais lá, mas só que independente disso, eu acredito que o ser humano em si, ele vai ter essa parte de evolução interior. Ele está caminhando É pra como isso. que se ele tivesse... Ele chegou a um ponto de que, assim, legal, é mais ou menos assim, ó, vocês já entenderam como funciona, agora vocês precisam olhar para dentro. Trabalha esse lado humano de vocês e vai conectar, vai criar coisas que tem a ver com o que está dentro de você. Né? Porque até as inteligências artificiais, tudo que está surgindo agora, ela está assustando as pessoas. Né? Então, acho que esse movimento de descobrir, opa, elas não são capazes de sentir o que a gente sente. Mas sabe o que eu sinto, Léo? Nossa, olha o nosso tempo voa, meu Deus do céu. Fico olhando aqui o relógio já me dá um desespero. Eu sinto que vai acontecer aquele movimento que a gente falou, que como aconteceu na época lá da industrial, né? Antes da industrial, que era agrícola, que realmente se vivia nessas transgerações aí, né? Passava. Eu sinto que o ser humano vai e está sendo voltado no forceps para dentro. E eu escutei uma notícia essa semana, você escutou junto comigo, que os cursos online estão caindo e voltou a crescer o curso presencial. Exato. As pessoas querem estar em ambientes para serem ouvidas, tocadas, sentidas, né, percebidas. Então, olha que louco, hein? O que estava movimentando a economia em vários grandes negócios era o digital. E o curso presencial, tem gente colocando 250 pessoas, tem gente colocando 5 mil pessoas, 10 mil pessoas dentro de estádios para poder fazer ativações, enfim, desenvolvimento humano. Eu acredito muito no que você falou aí. Eu acho que a gente vai cair nessa era, hein? Já estamos. E os negócios eles necessitam passar também por essa transformação, né? Exatamente. É a transformação individual que vai causar a transformação dos negócios. Vamos fazer uma abertura. Abre aqui, Pedro, aleatoriamente. Deixa eu ler aí uma. Que banda você quer? Pode escolher. Essa aqui, ó. Essa aqui? Tá bom. Caraca, como o universo é perfeito. Ô, Mate, se prepara nisso aqui que você vai ficar chocado. O homem não pode viver isolado. Lembre-se de que cada companheiro de jornada é um amigo que o ajuda e a quem você precisa também ajudar. A cooperação existe entre todas as coisas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos, em benefício da própria terra que o acolhe bondosamente, permitindo sua evolução. Ajude sempre e jamais desanime. E Rapaz, como é que a gente fala depois disso, né? Isso é só passar a régua. Faz sentido para você? Completo. É o seu business, né? É a sua vida, é o que você pensa. É o mundo, né? É o mundo. E essa nova unidade que está para vir aí, ela vem no mesmo conceito? Já vem com algumas experiências melhoradas? Como é que... Assim, vai vir com um conceito bem parecido, com algumas coisas que eles estão trazendo dos Estados Unidos também, os conceitos de lá também. Vai ser bem legal também. Vai utilizar o mesmo projeto, né? Vai ter uma intercomunicação na área comercial. Então vai ser bem legal também. E é legal essa questão que você trouxe, né, de ter essas áreas comerciais. É uma forma também de fomentar o comércio local, coisas assim, né? Economia, A né? economia. A economia local e os moradores, né? Um bem-estar também. Você tem tudo ali perto de você. Você não precisa estar se locomovendo muito para
ter as suas primeiras necessidades ali, né? Pedro, eu sei que você trouxe muito conteúdo, mas eu gostaria que você deixasse aí suas mensagens de até logo para quem está nos assistindo, o que deve ficar na cabeça dessas pessoas, desses empreendedores, empresários que estão procurando assim um norte, como você encontrou na sua vida, né? Esse monte de propósito aí, ou esse grande propósito, né? Qual é a mensagem que fica aí? Não, a mensagem é aquela que eu falo, que é um lema, né? A gente se amar primeiramente, né? Se autoconhecer, se conectar com essa energia infinita que nos transmite tudo e nos dá todo esse conhecimento e nos dá essas ideias maravilhosas de como deve ser o mundo. Então é isso que eu deixo, né? E deixo também vou deixar quem gosta de filme, né? Boa. Existe um filme que vocês vão gostar bastante, chama O Homem que Descobriu o Infinito. É um matemático também que não fez faculdade, não fez nada. Ele está tido hoje como o 5º maior matemático do mundo, né? Porque são só de... Caraca. É bem legal. Eu também. acho que eu assisti Camajo, esse filme. Bran, é o nome dele, é o nome do matemático. Só que É o nome indiano. indiano. O Homem que Descobriu o Infinito. É fantástico esse filme. Léo, É fantástico. eu não assisti ainda. Tem um outro filme que chama Kipax, é um filme antigo também, que parece que é um extraterrestre, que ele fala que a gente tem o poder de se curar. O homem não precisa de leis porque todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado, né, no planeta dele. Que então, incrível, é bem cara. legal. Mate, demais, né? Gostou? Vocês gostaram? A gente tá muito feliz. A gente sempre termina assim, ó. A gente coloca a mão aqui, ó. Isso, e termina aqui assim, ó. Fazendo essa conexão e agradecendo você que está nos assistindo. Pedro, gratidão imensa. Que Deus Muito continue bom, iluminando o cara. seu caminho. E agora você está lascado. Você arrumou 2 irmãos amigos aqui que não vai desgrudar de você. Fique com Deus. Até o próximo A Alma do Negócio. Tamo junto. Beijo.